Olá a todos, eu sou a enfermeira Giane Carla Ficanha, eu faço parte da equipe do Viver Bem Unimed Campo Grande e também sou uma das responsáveis pela linha de cuidado do diabético. A finalidade da linha de cuidado diabético é fortalecer e qualificar a atenção da pessoa nessa condição crônica. O cuidado deve se levar em conta algumas questões, como o risco do paciente, a questão da necessidade individual de cada paciente, para o quê? Para que se possa avaliar o estilo do acompanhamento e tratamento da pessoa, tanto a parte preventiva quanto terapêutica. Com isso, venho a convidar a todos a acompanhar a série de vídeos a qual nós vamos estar falando sobre a diabetes, sobre o que é a diabetes, como também a forma de prevenção da doença, reforçando que o melhor tratamento ainda é a prevenção. Oi pessoal, meu nome é Mariana Mascarenhas, eu sou médica endocrinologista e hoje eu vim falar um pouco sobre o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, né, que é uma doença silenciosa que acomete atualmente em torno de 12,5 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com os últimos dados do IBGE. Então, quando eu falo que o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa, é porque realmente a gente estima que dessas pessoas que têm o diagnóstico feito já de diabetes, elas só representem metade, de fato, dos pacientes que possuem o diagnóstico da doença e que não sabem. É isso porque não existem exatamente critérios, assim, sintomas específicos do diabetes. Né? Quando o diabetes está num quadro já mais descompensado, é comum que a pessoa sinta muita sede, coma demais e mesmo assim perca peso e urine demais, né? Que são os sintomas de polifagia, poliúria, polidipsia e emagrecimento. Mas esses sintomas caracterizam o diabetes numa fase mais avançada, né, em que você já tem uma descompensação mais grave. Na maioria dos casos, e principalmente no pré-diabetes, é uma doença que não costuma cursar com nenhum sintoma específico, e por isso que a gente precisa estar atento ao diagnóstico dessa doença. Então, quando que eu preciso fazer pesquisar o diagnóstico do diabetes tipo 2 ou do pré-diabetes? Principalmente quando eu tenho mais de 45 anos, então todo paciente que já tem mais de 45 anos deve fazer a pesquisa dessa doença. E se você tem menos de 45 anos, existem alguns fatores de risco que fazem com que você precise fazer a pesquisa, né? Então, como por exemplo, a história de sedentarismo, obesidade, história na família de pacientes que já tenham diabetes, então pai, mãe, avós, irmãos. Se você é mulher e já teve o diagnóstico de diabetes gestacional, né? Ou se você tem algum outro fator de risco. Se você usa alguma medicação que possa estar associada ao desenvolvimento de diabetes, você deve pesquisar diabetes antes dos 45 anos. Então, é importante que a gente faça essa pesquisa ativa, porque, como eu disse antes, muitas das pessoas não vão ter sintomas do diabetes tipo 2, tá certo? Quando a gente faz o diagnóstico do diabetes, né, uma das perguntas que as pessoas mais fazem é se elas vão precisar usar insulina. A gente sabe que tem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um diabetes autoimune, que surge na criança, em geral no adolescente ou até mesmo no adulto jovem, e o diabetes tipo 2, né, que é uma doença já mais relacionada a múltiplos fatores de risco, como sedentarismo, obesidade, história familiar. Né? O diabetes tipo 2 também tem relação com a questão da síndrome metabólica, com a resistência à insulina, com alterações como gordura no fígado e alteração da produção de glicose também pelo fígado. Então, por isso, inicialmente, o tratamento costuma envolver somente modificações de estilo de vida, de alimentação, melhorar a dieta, reduzir o excesso de açúcar e tudo mais. Porém, com o avançar da doença, é necessário tratamento específico, com medicações, às vezes medicações únicas ou até mesmo medicações combinadas. E a diabetes, o diabetes é uma doença progressiva. Geralmente, quando a gente faz o diagnóstico, mais da metade das células beta-pancreáticas que produzem insulina, elas já não funcionam mais. E esse restante dessas células, dessa carga de células beta, elas vão se deteriorando ao longo dos anos, tanto pela idade, quanto também pela ausência de tratamento, de reversão daqueles fatores de risco que fizeram com que o paciente desenvolvesse diabetes no primeiro momento. Então, é comum de acontecer, se o paciente não tratar adequadamente, ou se ele não tiver feito o diagnóstico, que em algum momento da vida desse paciente ele precise usar alguma dose de insulina. Então, o que é a insulina? Né? A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas e que tem a função de tratar, ela influencia no metabolismo dos carboidratos. Né? Ela é responsável por pegar o açúcar que está no sangue e botar esse açúcar dentro das células para que as células utilizem como combustível para o nosso organismo. Tá certo? E na ausência de insulina, basicamente o corpo não consegue metabolizar bem os carboidratos e acaba precisando usar os nossos
estoques de proteínas e de gorduras para gerar energia. Então, a insulina, ela é um hormônio essencial, obviamente, para o funcionamento do nosso organismo, e a ausência dela leva a quadros de diabetes. A ausência total leva ao quadro do diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da criança que já precisa de insulina no primeiro momento. E no diabetes tipo 2, isso vai acontecer então ao longo dos anos, tá? Então, quem que é o paciente que geralmente ele vai precisar de insulina no diabetes tipo 2, ou seja, naquele diabetes que surge lá pela quarta, quinta década de vida? Geralmente é o paciente que já tem alguns anos de doença não compensada, né? E que ele já está com alteração dos exames laboratoriais. Ou então ele já tem algum daqueles sintomas de descompensação do diabetes. Urinando demais, muita sede, perdendo muito peso, né? Esse paciente, ele tem que ter algumas alterações de exames. Então, geralmente ele tem 3 exames que a gente costuma pedir para o paciente que já tem, né, o segmento do diabetes. Um é a glicemia de jejum, né? O outro é ele fazer uma ponta de dedo, né, aquele exame da glicosimetria capilar, um exame aleatório, né, que ele pode fazer em qualquer momento. E o outro é a hemoglobina glicosilada. Então, se você não sabe quais são esses exames, é legal sempre perguntar para o seu médico, principalmente se você tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, né? Então, se você tem uma glicemia aleatória, uma glicemia capilar aleatória que está acima de 300 e você tem sintomas de descompensação do diabetes, ou se você já tem uma hemoglobina glicada acima de 9% e também tem descompensação do quadro de diabetes, ou se você tem uma glicemia de jejum também acima de 300, com quadro de descompensação do diabetes, esses sintomas que eu citei antes, provavelmente a gente já vai começar alguma dose de insulina para tratamento e para compensação do quadro. Tá bom? Não é um tratamento assim. Começar a insulina depende muito dos sintomas do paciente, das medicações que ele já usa, se ele já está em doses máximas e tudo mais, né? E também varia também de médico para médico no sentido de que, dependendo do paciente, a gente vai conseguir utilizar alguma medicação por via oral. Alguns pacientes podem ter contraindicações ao uso de algumas medicações, como por exemplo, se ele já tem alteração do rim ou alteração do fígado. Mas de maneira geral, essas são as indicações para a gente começar a insulina para o paciente com diabetes. Tá? Lembrando que pode ser que o paciente comece a utilizar a insulina se ele fizer o diagnóstico num quadro muito descompensado, mas conforme a compensação desse quadro, ele pode vir a utilizar doses menores da medicação, né, e eventualmente ficar só com medicações via oral. Mas o que a gente costuma ver na prática é uma progressão, né, das medicações de via oral, passando por combinações de medicações até que o paciente, de fato, necessite de insulina em 1, 2 ou até mais doses todos os dias. Eu quero agradecer pela participação, espero que tenham sido informações que ficaram claras para todos, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, procure um profissional endocrinologista e também tirem suas dúvidas no programa Viver Bem da Unimed, tá certo? E muito obrigada.